Estamos de volta com Falando Abertamente e hoje estamos conversando sobre pais e filhos que têm a mesma profissão. E agora eu recebo pai e filha que são médicos pediatras. Aqui comigo a Marice Oscar, residente em pediatria. Bem-vinda, Marice. E também o doutor Cecinha, aqui médico pediatra. Bem-vindo, doutor Cecinha, mais uma vez. Boa noite, obrigado pelo convite. Comente. Bom, a gente está conversando aqui sobre pais e filhos que têm a mesma profissão. Marice, começando contigo, eu quero saber por que tu escolhesse a profissão do teu pai? Foi de tanto admirar ele, ver ele trabalhando com crianças? Na verdade, quando eu entrei para medicina, eu não queria ser pediatra, né? Eu queria ser médica, portanto, acho que ter acompanhado ele, assim, desde que eu era muito pequenininha, eu vivia dentro do consultório dele, acompanhando, assim, desde cedo. Já queria ser médica? Queria ser médica, mas nunca ser pediatra. E acabei gostando da pediatria, desde a faculdade. Como é que tu recebeste essa notícia dela de ser médica? Olha, primeiro, pediatria é uma especialidade muito especial dentro da medicina, né? Pediatra é um ser à parte, né? Porque ele cuida da criança, ele cuida de sentimentos, ele cuida da mãe, ele cuida da harmonia familiar, entendeu? Então, e ele tem que entender a linguagem da criança que não fala. E está cada vez mais difícil, né, a pediatria, porque o mundo mudou muito, as crianças mudaram muito e as crianças sofrem muito hoje, ficam muito mais doentes. E você tem muito pouca situação de manobra, você não consegue resolver muitos problemas porque eles são estruturais e não físicos, não de doença. A doença é uma consequência da estrutura familiar de hoje. Então, eu sempre dizia para a Marice, ó, tu quer fazer, vai fazer gineco. Eu disse assim, a gineco é uma profissão ótima. Tu vai fazer dermatologia, tu vai fazer alergia. Pediatria é para quem tem vocação, porque senão é uma profissão extremamente sofrida. Sofre muito, porque a sensação de impotência é muito grande. E, financeiramente, é uma das profissões que menos rende. Então, hoje tu pode abraçar outras profissões com o mesmo sucesso, até com muito mais sucesso, com muito menos estresse e com muito mais retorno. Na moda, assim, digamos. Exatamente, com muito mais retorno financeiro. Vou te contar uma coisa assim, bem curtinha. Na época da faculdade, então, quem ia fazer dermatologia era o último aluno de ter dermatologista, não era médico na minha época. Que ninguém está falando, isso é uma conversa da gente, entendeu? E ninguém ia fazer, todo mundo tinha vergonha de dermatologia. Hoje a dermatologia é a profissão que está mais em moda. Então, você vê como mudou. Hoje nós, que éramos pediatra, clínico geral e cirurgiões, que éramos a moda, que éramos os mais expoentes, hoje estamos por baixo. E o dermatologista e outras profissões, alergistas, que é estética, que eram assim, meio mais... Hoje não, hoje eles são a coisa mais imponente, são os mais ricos, são os que ganham mais, são os mais procurados, são os mais tietes, entendeu? Então, para tu ver como a medicina também nessa parte evoluiu. Mas aí não dá para levar essa parte financeira, né, Marice? Tem que levar um pouquinho do coração mesmo, o que gosta realmente de fazer, isso né? Mesmo. Minha mãe ficava insistindo também, não faz pediatria, pelo amor de Deus. Falei, mãe, mas eu tenho que fazer uma coisa que eu goste, né? Porque eu vou fazer isso a vida inteira. E foi bem no final da faculdade, nos 2 últimos anos, que eu decidi mesmo que eu queria pediatria. E hoje, trabalhando lá no hospital infantil, né? Tá sendo residente lá, né? Como é que tá sendo a experiência, assim? Tá confirmando tudo aquilo que tu tinha de expectativa? Assim, é bem pesada a residência, né? É bem difícil, assim, como meu pai já tinha me falado, como eu já via dentro de casa. Já foi preparada, né? Preparada. Mas eu adoro, assim, quando tu faz o que tu gosta, tu consegue levar numa boa. Doutor Cecinha, o que tu passaste, assim, pra ela, então? Ela decidiu ser pediatra, não tinha mais outra alternativa. O que tu passou pra ela que tu acha que é de fundamental importância nessa profissão? Assim, primeiro eu sempre disse pra ela assim, ó, tu vai ter que fazer o que tu gosta. Tá na casa, tem o Azor, que você conhece, né? O Azor é advogado. Então, o Azor, uma vez, eu falei assim, pai, quem sabe você, então vamos comigo pro hospital. Então, ele foi para lá, ficou comigo os 2 dias. Depois de uma semana, eu falei assim, pai, medicina eu não quero. Tá, então, tudo bem. Então, a Maria sempre diz, ó, nós hoje temos que fazer o que a gente gosta, tá? Porque senão é muito difícil você sobreviver passando 10 horas do teu dia reclamando do que estás fazendo. Então, fica uma vida inviável emocionalmente. Então, você tem que fazer o que gosta. Ela foi fazer medicina. Eu falei assim, olha, tu tem que deixar para o último, não escolhe nada antes, para tu ver todas as especialidades, para não chegar no final, tu naturalmente ir em busca daquilo que tu gosta. E ela chegou em busca da pediatria. Agora, como pediatra, quer dizer, primeiro que já foi um sucesso, né? Porque quando eu fiz a minha residência, a minha prova de residência pediatra, eu fui o último lugar. Ela foi a primeira.
Entendeu? Quer dizer, seguiu o exemplo. Quer dizer, ela já saiu, ela já saiu na frente. Ela já começou por onde eu terminei, entendeu? Tá, e no HU também ela passou em segundo, quer dizer, e aí ficaram os dois hospitais, inclusive, negociando, que todo mundo agradava, queria. Então eu fiquei, o meu orgulho maior, além dela ter sido médica, dela ter seguido a minha especialidade, foi os dois hospitais, entendeu? Querendo que ela fosse fazer residência, entendeu? E assim, agradando e me agradando, entendeu? Poxa, então aquilo é uma coisa assim, quer dizer, porque não é ela mais, agora tu já vê que é uma comunidade de teus colegas que querem que a tua filha, tá, esteja lá trabalhando com eles no hospital. Então isso, e como pediatra, eu disse sempre para ela assim, ó, pediatria é muito difícil, porque você vê uma criança rindo, daqui a pouco ela choca, daqui a pouco ela tem uma febre, daqui a pouco ela tem uma convulsão, daqui a pouco ela morre. E tem uma criança com convulsão, que daqui meia hora ela está brincando. Então, ela vai do céu para o inferno, do inferno. Então, a criança tem que ficar olhando o tempo todo. Tem que escolher a criança de manhã, tem que escolher a criança de tarde. Você interna uma criança com diarreia hoje, tu interna 15 anos uma criança com diarreia. Um dia tu pega uma invaginação intestinal, que eu peguei na sexta-feira de carnaval, quer dizer, e o que é isso? É uma exceção, quer dizer, aí tu vê uma casa depois de 15 anos, então tu tem que estar sempre atento. Pediatra não é que nem adulto, a criança não reclama, os exames, não tem muito exame para tu fazer, a criança chora, que exame tu vai fazer? Entendeu? Então, tu tem que ficar olhando, tem que ter muito tato, muita sensibilidade. Então, é isso que eu digo para a Maria, você tem que ficar vendo e olhando, vendo outro dia, vendo para tu montar, para tu sentir, porque criança tu tem que sentir, tu vê a mãe chegando, tu tem que ter aquele, mas mesmo depois de 25 anos, trabalhando 14 horas por dia, que eu trabalho, atendo quase 700 crianças por mês, tanto no meu consultório como no hospital, eu trabalho na emergência há 25 anos e continuo lá. Mesmo assim, de vez em quando, na emergência. Você pega um caso que nem peguei na quinta-feira passada, uma criança chegou lá, vomitando e desmaiou. Aí minha filha chamou de manhã e falou assim, porque não tinha comida. Eu falei assim, puxa, essa criança deve estar com falta de açúcar, tá certo? Passou a noite toda vomitando. Fui fazer uma glicemia, que estava com 400, estava fazendo uma crise de hiperglicemia, com choque séptico, quer dizer, eu nunca tinha visto na minha vida. Então, até hoje, você de vez em quando vê coisas que te derrubam. Então, a pediatria derruba muito pediatra. Então, por isso que ele sempre tem que estar atento, ele tem que ter uma cabeça boa, ele tem que ter uma alma boa, ele tem que estar, ele não pode ter vícios, ele não pode, assim, digamos assim, ele não pode ter outras coisas paralelas, entendeu? Porque a pediatria te exige 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas o que eu posso dizer para ti é assim, ó, esses dias eu fui no hospital infantil e cheguei lá, ela disse, vamos ver um paciente meu ali. Ela fez uma coisa que eu nunca fiz, nem sei fazer ainda. Ela chegou e se apresentou, sou a Marice, médica, R1, eu vou cuidar de você, não sei o quê. Eu falei para minha mulher, falei assim, Marice, bem, eu parecia que eu estava vendo aquele filme americano, Emergência, ela fez igualzinho, mas ela fez naturalmente. Então tu vê a evolução natural. Então, quer dizer, lógico, daqui a 5 anos ela vai estar sabendo que eu sei muito mais. Então isso me deixa orgulhoso, tá? Então eu vou poder jogar meu baralhinho, eu vou poder caminhar mais, vou deixar ela lá cuidando, entendeu? Das crianças, porque eu sei que as minhas crianças vão estar em boas mãos, em ótimas mãos, sabe? Legal. Tendo tudo isso, para escolher essa profissão, claro, é vocação, mas também tem que admirar muito, né, Marice? Porque não dá para fazer uma profissão, por exemplo, que não admirasse o pai que tem a mesma profissão. Com certeza. Não, eu admiro meu pai, ele sabe disso. Qual é o desafio que tu acha, além desse que ele colocou, assim, que tu tens algum que tu acha que é um desafio na tua profissão, assim? O mais difícil todo mundo diz assim, o teu caminho é fácil, porque tu já tem, né, um lugar para trabalhar, o teu pai é famoso e tal, mas eu digo assim, não, isso para mim é muito mais difícil. Porque o meu pai é muito bom. Eu tenho que ser tão boa quanto ele, né? Ninguém vai acreditar em mim só porque eu sou filha dele, né? Então eu tenho que provar que eu posso ser, né, tão boa quanto ele. Que legal. O que tu fala pra tua filha, então? Não, a gente agora, inclusive, vinha conversando, sabe? Vinha lá debaixo do centro conversando. E ela começa a perguntar assim, pai, chega uns recém-nascidos chorando, o que é? Eu falei, minha filha, pode ser tudo. Começa por fome, vai por refluxo, vai para infecção. Então tem que pegar essa criança e separar. Então, quer dizer, tendo uma criança dessa numa emergência, não tem como fazer diagnóstico. Impossível. Essas crianças caem na emergência. Então tem que chegar, fazer, amanhã a senhora volta. Então você tem que botar essa criança no ambulatório, entendeu? Aí, assim, chegou uma criança com hematura é xixi com sangue, né? Aí era um tumor. Assim, puxa, a mãe ficou chorando, era um tumor e operar. Então, e isso é pediatria. Então ela vai desde um chorinho até um tumor, uma leucemia. Esses dias agora, nos últimos anos, tivemos 2 crianças com leucemia que estavam ótimas. Uma foi a primeira capa da revista nossa Pediatria Dia a Dia. Chegou um dia pálida, fez um exame, leucemia. Um ano depois chegou a outra,
pálida, assim, então, pediatria tem muito disso, entendeu? Então, palidez, todo mundo tem palidez, a criança não come, né, hoje em dia. Aí daqui a pouco de 1000, uma é leucemia. Mas tu não sabe qual é a leucemia, aí tem que investigar todas. Também não pode investigar muito, porque a mãe não quer tirar sangue, porque a criança chora, aí tu não quer agredir. Então, entre a dó, a agressão, a família poder fazer o exame, você tem que fazer, entendeu? O limiar é muito estreito entre uma criança não ter uma febre de uma virose e ter uma febre de uma meningite que vai matar ela. É muito pouca diferença na carinha dela. Então tem que sentar do lado e ficar olhando. Isso é pediatria, entendeu? Se desse para colocar num livro, tu dá os conhecimentos do teu pai, era bom, né? Para deixar de cabeceira assim pra ti, né, Maricinha? É ótimo. Mas a gente troca bastante ideias, assim, agora que eu tô mesmo fazendo a pediatria, é bom ter um pai pediatra em casa, porque ele tira várias dúvidas, é bem melhor. O que tu aprendeu com teu pai enquanto pessoa? Enquanto pessoa? Que faz, né? Ser uma profissional. Assim, das qualidades dele. Ele é maravilhoso, assim, né? Ele é paciente, ele tem aquela sensibilidade, assim, né? Que o pediatra tem que ter. E, assim, o que a gente conversa em casa desde pequeno, que eu venho observando e tento colocar em prática, né? São muitas coisas. Que legal. Legal. É isso, é uma interação, entendeu? Só tem um problema nessa história toda, sabe? Qual que é? Porque lá em casa nós somos tenho 4 filhos, né? Tem o Azor, que é o advogado, a Marisa, tem o Saulo, e depois tem a Marília, que é a última, né? Então antes eu que falava, às vezes contava um caso, né? Agora vai ter uma concorrente. Então agora tem 2 conversando, né? Então os outros 3... Eles se levantam da mesa. Eles se levantam da mesa e saem, né? A minha mulher falou assim, agora eu não aguento, antes eu tinha que ouvir agora tem que ouvir meu marido e minha filha. Então a casa agora está com... Então a gente tem que arranjar um horário fora de casa para poder conversar. Papo, né? Porque em casa eles ficam tudo assim, ó, o quê? Vamos falar de medicina de novo? Entendeu? Então isso é a coisa. Mas é porque medicina e pediatria fica no sangue, é pior do que cachaça, entendeu? Tu cultiva aquilo 24 horas por dia, tu pensa no teu paciente 24 horas. Vou te contar uma coisa, o próximo entrevistado que vai entrar aí, que é o cabeleireiro, o Júlio de Leon, eu olhei para ele e falei assim, tu te lembra que eu atendi a tua filha há 20 anos atrás, na emergência do Hospital Florianópolis, que ela tinha engolido um prego desse tamanho? Tu vê, eu não esqueci. Eu não esqueço meus pacientes. Foi incrível. Tu vê, há 20 anos, você lembra que pegou do tapete até o detalhe, eu lembrava. Tu vê, lá no Hospital Florianópolis, eu atendo 400, quer dizer, por mês. Faz 20 anos, eu olhei para ele e me lembrei na hora. Legal. Então, pediatria é isso, entendeu? Você olha para os seus pacientes, tu é aquele daquele dia, tu é daquele... E tu, parece que aquilo fica tudo guardado, como se fosse um Pentium 21, entendeu? Então tu puxa, vem tudo aquilo ali. Legal. Queria agradecer a presença de vocês aqui, boas histórias aqui. A Marisa tem um grande caminho pela frente. Obrigada pelo convite. Vai ser então com a doutora Marisa, doutor Cecinha Oscar, obrigada. Obrigado pelo convite, né? E espero que a experiência nossa de pai e filho, né, sirva para inspirar outras pessoas também, né? E eu penso assim que hoje, nesse mundo onde eu acho que o principal problema é a desagregação familiar e, como consequência, a desagregação da criança. E a criança está virando dona da casa porque os pais não têm mais moral para mandar nos filhos. E isso vai criar uma geração muito ruim. Então, eu acho assim que esse programa de hoje, que traz o pai e o filho, esse espelho que ainda existe, então, que existe famílias. Então, eu acho que essa coisa tem que ser espalhada, tem que ser divulgada, entendeu? Tem que ser cultivada, porque ou a gente faz isso, ou ninguém mais vai ser perdoado daqui a 20 anos, nós vamos ter uma geração muito, muito, muito sofrida e muito marginalizada. Obrigada. Hoje a gente vai fazer um intervalo e a gente recebe mais exemplos de pais e filhos que têm a mesma profissão. Não sai daí.